Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso primeiro conteúdo gratuito do Instituto Recriar, do professor Rovilson. São 20 anos que eu trabalho com ensino, são 3 anos de coach, treinador, consultor. E só agora eu resolvi fazer conteúdo gratuito e você deve estar se perguntando por quê? Porque eu não acredito em conteúdo gratuito. Eu já tentei assistir muita coisa gratuita na internet e eu só vi enrolação, sacanagem, pessoal que pega, né, seu tempo para ficar falando e não te entrega. Não gosto de fazer isso, não acho isso agradável nem ético. Então é o meu primeiro conteúdo gratuito e eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou doutor, estou fazendo um doutorado em bioengenharia com neurociências na UFG, sou mestre pela USP na área de inteligência artificial, sou pós-graduado em projetos e outras coisas que vocês quiserem saber, depois eu vou colocar lá o meu currículo, o pessoal que gosta, né, do currículo bem explicadinho, né, tá lá, eu vou colocar, não vou ficar me atendo muito a isso. Eu vou passar aqui para o próximo slide, vamos lá? Bom, tá aí mais um pouquinho, né, do que eu sou, não vou ficar me atendo muito a isso. O importante é que eu venho da computação, mas acabei migrando, né, para a área de pessoas. Eu gosto muito eu comecei com processos, depois passei para projetos, comecei a entender sobre produto, eu entendo um pouquinho sobre publicidade, né, são os P's, mas gosto muito de lidar com pessoas. Tá? Fiz muita formação aí na área de pessoas. Esse sou eu aqui, pequenininho, né? Só para você entender que essas coisas, né, de coach, desenvolvimento pessoal, isso é lenda, né? Quem é bem sucedido nasce bem sucedido, e não é verdade, né? Quem é bem sucedido nasce em berço de ouro, e isso não é verdade, né? Eu saí de um lugar muito pobre, uma infância, passei, estudei, cresci, né? Tive como co-orientador um americano muito famoso chamado Sebastian Thrun. Hoje ele é dono da Udemy, né? Então eu tive aí uma jornada, uma crescente. Isso é para você, isso também é para você, se você aprender o seu propósito, se você aprender, né, a ser produtivo e deixar de ter uma vida sem propósito, né? Eu fui policial militar, né? Eu gosto um pouco dos P's, né? Policial militar, professor, palestrante, trabalhei com projetos, processos e pessoas, né? Novamente aí o nosso amigo Sebastian Thrun, trabalho desde os 11 anos, estou com quase 50, então tem 20 anos aí, 20 a 30 anos de coisas, né, que eu passei para te ensinar. Muito cuidado com isso também, tem muito coach por aí, sabe? O camarada pega um diploma de coach e aí sai fazendo conteúdo gratuito, sai, né? E você para ouvir, para prestar atenção e não tem muita coisa lá, não tem muita coisa de verdade, né? Tem um monte de coisa enrolada ali e aí você vai falar, Wilson, mas por que você sai da computação, que é uma área de exatas, né? E vai para uma área de humanas, vai treinar pessoas, né? Vai virar coach, vai virar... Como é que é essa história? Eu vou te contar um pouquinho dessa história daqui a pouco e aí você vai começar a entender que tem palestrante que tem conteúdo científico, que sabe o que está falando, e tem palestrante que não sabe o que está falando, e você muito cuidado para não entrar numa dessa, né? Uma outra coisa muito importante nessa área de palestras é entender, porque o camarada às vezes ele tem lá um conteúdo, mas ele não sabe transmitir, né? Qual que é a didática desse camarada, né? Ele já foi professor, ele ficou 20 anos ensinando, é o meu caso, né? Eu fiquei 20 anos ensinando, então eu tenho uma facilidade maior para lhe passar informação. Tem muita gente que tem conteúdo, mas não consegue passar. Olha só, vamos falar um pouquinho disso aqui. Esses 3 livros são lá da década de 70, 80, 90, né? E eles eram considerados livros de autoajuda. Eles eram livros para ser lidos escondidos. Você tinha que se esconder para ler um livro desse, porque esse assunto era muito, vamos dizer, as pessoas não olhavam muito bem, não olhavam para isso muito bem, né? De uns tempos para cá, surgiram, né, estes novos livros, e sendo que o Gigante Interior, é o mesmo do de cima, só mudou a capa, né? Então, olha só,
Inteligência emocional está sendo muito falado, o cara que escreveu é um PhD, mas é um PhD de verdade, né? Que no Brasil tem um monte de PhD de mentirinha. O outro camarada que escreveu sobre a felicidade autêntica também é um PhD. O cara que escreveu sobre psicologia positiva, o jeito Harvard de ser feliz, também é um doutor de Harvard, né? Então por que aquilo que antigamente era feio, não era legal, passou a ser interessante, se tornou ciência? Aí vem a questão, né? Ciência. Por que a velha autoajuda, né, passou a ser aceita como ciência? Eu vou te dar a resposta rapidinho, sem enrolação. Surge um aparelho chamado ressonância magnética funcional. Ele consegue medir, ele consegue filmar o seu cérebro em ação. Ele consegue ver as áreas que estão estimuladas, dados certos comportamentos. Entende? Então eu consigo validar conceitos que antigamente eram só autoajuda, né, não serviam, não tinham comprovação científica. Eu consigo testar nas pessoas e ver se aquilo realmente causa uma mudança comportamental, causa, né, um efeito no cérebro, se aquilo realmente atinge áreas de produtividade no cérebro, como é que funciona isso tudo. Então a partir daí, a velha autoajuda passou a ser chamada de neurociência. O que eu prego são coisas baseadas em neurociência. Eu posso pegar conceitos da inteligência emocional, da psicologia positiva, até da PNL, mas eu vou aplicar para você só aquilo que é comprovado neurocientificamente. Cuidado, tem muita gente que não sabe fazer isso. Até tem muita gente que diz que sabe fazer isso e não sabe. Bom, eu estive, né, fui entender o mundo do coach, né? Eu estive com todas essas pessoas aí. Se você não sabe quem são, depois me pergunta, eu te conto, mas isso não é muito importante. O importante é que eu estive, né, com os coaches, melhores coaches nacionais e internacionais, na busca de entender. E muito do que eles falam, eu deixei para trás, falei, não me serve. E alguma coisa do que eles falam, algumas coisas eu trouxe para a neurociência. E aí é isso que eu quero te passar, em termos de produtividade, de procrastinação, de propósito. São as coisas que são neurocientificamente comprovadas. Tá? Também fiz cursos de mindfulness. Isso é uma coisa que a ciência comprova como sendo, né, efetiva para o cérebro. Curso de gestão de produção do tempo. Enneagrama para conhecer melhor as pessoas. Outros cursos, né, curso de storytelling. Storytelling é uma coisa confirmada, né, que faz bem para o cérebro. Cursos online, com coaches famosos também, sobre produtividade, sobre propósito. Tudo isso a gente já fez, mas como eu disse, tudo isso eu trago para a minha luz e vejo o que realmente serve e transformei no meu conteúdo, no que eu vou te passar. Bom, então você deve ter ouvido falar já, né? Psicologia positiva, inteligência emocional, neurociências, meditação, gratidão, auto-hipnose. Essas são as coisas que eu quero misturar e falar um pouquinho para você, para melhorar a sua produtividade, para você enxergar melhor o seu propósito, para você ter uma vida mais focada, mais disciplinada, com mais autorresponsabilidade. E eu tenho certeza que pouquinho que você vai me ouvir aí durante essa semana vai melhorar muita coisa na sua vida. De novo, né, os nossos livros, todos eles falam disso aí. Se vocês quiserem estes livros em formato PDF, se vocês não conseguirem achar ainda na internet, eu disponibilizo para vocês também, para quem está aqui no nosso grupo, tá bom? E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Foi uma rápida apresentação. Amanhã, se o grupo chegar no número que a gente combinou, eu começo a colocar conteúdo mais focado, tá ok? Muito prazer em estar com você, sejam todos muito bem-vindos e amanhã nós vamos falar mais. Ajuda aí, pega, né, o link do grupo, divulga para os colegas, vamos encher esse grupo aí para amanhã a gente começar a colocar muito conteúdo importante aí, tá bom? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos.